Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu vou falar de um tema que foi muito pedido por todas as mulheres aqui nesse perfil. Como controlar os níveis do hormônio que engorda. Sim, para quem não sabe, nós temos um tipo de hormônio que, se ele ficar com os níveis muito altos, faz nós engordarmos. E eu vou explicar aqui detalhadamente o que precisa ser feito e como vocês devem fazer para controlar os níveis desse hormônio, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem para mim se tudo certo. Eu vi que já estava recebendo muitos corações aqui, parece que tudo ok. Mas quero saber se tudo certo aí com a conexão. Com a conexão, com o áudio. Todos me ouvindo bem. E aí já vamos. Tudo certo aqui, ó. As meninas dizendo que tá tudo bem, recebendo muitos corações. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse hormônio. Quando eu fiz esse conteúdo, meninas, vocês não têm ideia do quanto bombou esse conteúdo, falando desse hormônio do engorda. E eu vou falar um sintoma característico de que esse hormônio está alto, tá? Ele emite um... Quando a gente tá com os níveis desse hormônio muito altos, existem alguns sinais aparentes no nosso corpo que revelam que isso pode estar acontecendo. E aí vocês vão observar e vão me dizer se faz sentido isso pra vocês ou não, tá? Mas por que que eu comecei e fiz esse conteúdo falando? Lógico que eu não sou especialista na área hormonal, né? A área hormonal, quem cuida é o endocrinologista, então ele que vai dizer se os níveis estão dentro ou não do aceitável. Porém, eu precisei fazer esse conteúdo porque muitas mulheres têm os níveis desse hormônio muito altos. E como eu falei, como ele é um hormônio que, quando os níveis estão muito altos, faz com que nós dificulta o nosso emagrecimento e faz as mulheres engordarem, eu achei muito importante fazer para mostrar. Caramba, se você tem esse sintoma X, é um grande indício de que os níveis do hormônio que engorda estão muito altos. Beleza, Carol, eu já sei que eu acho que esse meu hormônio está muito alto. Mas e aí? O que fazer para controlar? Existe? Existe, e é muito mais simples do que vocês possam imaginar, tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem, esse hormônio se chama cortisol. Ele é popularmente chamado do hormônio do estresse, conhecido como o hormônio do estresse. Então, por que que esse hormônio, quando ele está muito alto, ele faz o corpo ficar muito mais inflamado e trava o emagrecimento? Quando os níveis desse hormônio estão muito altos, significa que o seu nível de estresse também está muito alto. Logo, o estresse é altamente inflamatório. Quanto mais altos níveis de cortisol, maior o estresse. E isso faz com que aumente cada vez mais o grau de inflamação. Quanto mais inflamado, maior o grau de inflamação. Quanto mais estressado, maior o grau de inflamação. E mais o emagrecimento vai travar, certo? O cortisol, ele é um hormônio muito importante. Nós temos que ter os níveis desse hormônio no nosso corpo, ele é importante, porém de uma forma controlada. Quando os níveis ficam muito altos, aí é a hora da gente prestar atenção e realmente começar a cuidar disso, tá? Muito bem. E o que pode fazer, primeiro, antes de vocês entenderem o que precisa fazer para baixar? O que pode aumentar os níveis desse hormônio? Estresse, né? Aquela mulher que é muito estressada, que tá sempre com estresse lá em cima, vai aumentar o nível de cortisol. Uma pessoa que não dorme bem, aquela pessoa que tem dificuldade para dormir, não é uma pessoa que com certeza tem um cortisol muito alto. Por quê? Durante o sono é um período onde a gente tem a nossa maior produção hormonal.
Se você não dorme bem, o que vai acontecer? Esses hormônios vão ficar completamente desregulados. Então, esse hormônio que tem que estar em níveis normais, o que acontece? Ele fica muito alto, porque quem não dorme bem aumenta também o nível de estresse e essa balança não fica certa, ok? Ela pende muito mais para o lado do hormônio do estresse. E aí, nós temos um grande problema também com relação a isso. Nós temos esse hormônio, que é o hormônio que engorda, que é popularmente chamado de hormônio do estresse, que é o cortisol. Beleza. E nós temos um hormônio que eu digo assim, é o hormônio que engorda e o hormônio que emagrece. Esse hormônio, ele é responsável por ajudar na construção muscular e no emagrecimento. Esse hormônio se chama testosterona. Quem já ouviu falar nesse hormônio? A testosterona é o hormônio mais comum, né? Principalmente pro pessoal que treina, que faz academia, ouve muito falar sobre ele. Por que homens têm uma facilidade muito maior de emagrecer do que as mulheres? Isso é um mito? Isso é completamente verdade. Por quê? Pela quantidade de testosterona que existe no corpo de um homem. É muito maior do que da mulher. A testosterona é um tipo de hormônio masculino. Nós, mulheres, também temos testosterona no nosso corpo, só que em uma quantidade muito menor. Por isso que nós somos muito mais delicadas, muito mais femininas, nós temos muito menos pelos, muito menos força, porque a quantidade de testosterona que tem no corpo feminino é muito menor do que de um masculino. E por que aquelas mulheres que são da maromba, que treinam, que são fortonas, por que elas ficam com a voz grossa, com a musculatura muito mais desenvolvida, muito mais fortes, muito mais pelo, o rosto também muda, né? Essa parte aqui da mandíbula muda, porque elas fazem uso de hormônios que são derivados da testosterona. Então elas sobrecarregam o corpo delas com esse hormônio masculino, por isso que elas têm uma musculatura tão forte, uma quantidade de músculos tão grande e uma quantidade de gordura muito pequena, porque esse é um hormônio que ajuda no emagrecimento e ajuda na construção muscular. Só que, claro, isso não precisa, essa testosterona, se ela vier de uma forma exógena, ela vai trazer efeitos colaterais, como a masculinização, né? Então, o intuito não é isso, eu não vou falar aqui de reposição hormonal. Eu vou falar sobre essa regulação que a gente pode fazer através de técnicas super simples, tá bem? Muito bom. Então, é exatamente por isso, tá? Por que eu falei tudo isso? Para contextualizar essa diferença, o porquê que homens têm uma facilidade tão maior de emagrecer em relação às mulheres. Porque eles têm uma quantidade maior desse hormônio. E quando a gente não dorme bem, quando a gente tem problemas lá no sono, fica muito estressado, o que vai acontecer? O hormônio que engorda vai ficar com os níveis muito altos, certo? Então, tecnicamente, ficaremos sobrecarregadas de um hormônio que engorda, beleza? Aí, qual é o grande problema por trás disso também com relação à testosterona? Cortisol e testosterona são hormônios que nós chamamos antagonistas. O que é antagonista, Carol? Quando um está muito alto, o outro necessariamente não sobe, ele fica baixo. Então, a testosterona, que é aquele hormônio que ajuda a emagrecer, vai ficar lá no pé. Resumindo o papo, resumo da ópera aqui. Uma mulher que não dorme bem, que tem um corpo muito inflamado e que é muito estressada, ela vai ficar sobrecarregada do hormônio que engorda e com falta do hormônio que emagrece. Então, vocês estão vendo como aí a balança não fecha? Peraí, eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui, porque eu tô vendo que vocês estão mandando as mensagens e eu não enxergo, porque as letras aqui são muito pequenininhas, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho mais perto aqui, que daí eu consigo ver o que vocês estão mandando, tá? Então, esse daqui é por isso que muitas mulheres falam: Carol, eu fico sem comer, o meu metabolismo é lento e eu não emagreço 1 grama sequer. Isso pode estar relacionado com a parte hormonal. Por quê? Não adianta nada eu ir lá, comer certo, ficar tanana e ter essa desregulação hormonal. Comer certo entre aspas, né? Porque se comer certo, vai regular também os hormônios, né? Mas o emagrecimento não vai acontecer justamente por
vocês estarem sobrecarregados de um hormônio que engorda e com falta do hormônio que emagrece, certo? Então, esse é um ponto muito, muito, muito essencial. E qual é um sintoma clássico que eu observo muito de uma mulher que tem os níveis desse hormônio cortisol muito altos? Aquela mulher que acorda muitas vezes para fazer xixi durante a noite. Ah, Carol, mas o que tem a ver? Ah, eu vi muitos desses comentários lá. Ah, mas não tem nada a ver. Acordo pra fazer xixi porque eu tomo muita água. Não é assim, gente, que funciona. Você só vai acordar pra fazer xixi várias vezes durante a noite se você tomar, por exemplo, absurdos de água antes de dormir. Aí, obviamente, isso vai acontecer, certo? Mas o sintoma clássico de um cortisol muito alto é isso. Na verdade, a pessoa desperta várias vezes à noite. Porque o cortisol faz isso. O cortisol muito alto no período noturno, ele faz a pessoa despertar várias e várias vezes. Então ela tá lá no sono, daqui a pouco acorda. Aí ela acorda, ela vai no banheiro. Ela acha no subconsciente dela que ela está acordando porque tá com a bexiga cheia e precisa fazer xixi. Mas na verdade não é isso. Ela está acordando porque ela está despertando por causa do cortisol muito alto, porque o hormônio cortisol, quando ele está muito alto, ele faz isso. Ele atrapalha, ele age diretamente naquela conexão que nós chamamos sono-vigília. Ele age diretamente nisso. Então ele faz a pessoa acordar e despertar várias vezes. Tem gente que acorda várias e várias, e eu falo para vocês por experiência própria. Acordo pelo menos 3 vezes à noite. E eu fiquei, meninas, assustadíssima com a quantidade de mulheres que estavam falando ali, meu Deus, eu acordo 3, eu acordo 4, eu acordo 5, eu acordo 6 vezes. Não existe uma noite que eu durma contínuo. E eu já passei por isso. Antes, eu era assim, desde criança, tá? Desde criança, adolescência e tal, eu acordava várias e várias vezes pra fazer xixi. Assim, várias e várias vezes não, tá? De 1 a 2 vezes. E eu achava que isso era normal. Eu achava que eu acordava porque a minha bexiga tava cheia e eu precisava fazer xixi. Aí quando eu comecei a estudar e entender que isso estava ligado aos níveis de cortisol e eu comecei a usar técnicas para controlar, acabou. Eu não acordo nem uma vez pra fazer xixi. O meu sono é completamente contínuo. Da hora que eu deito, eu acordo. A não ser que seja, às vezes, por um motivo específico, né? Às vezes ali é um dia que eu tô um pouco mais ansiosa, daí pode até acontecer. Mas de maneira geral, eu deito e durmo direto. Acordo 2 vezes, eu durmo bem, não levanto para urinar. Excelente, assim, um excelente sinal de que teus níveis de cortisol estão, né, ok. Então, isso faz muito sentido. E não tem nada a ver. Meu Deus do céu, caiu um filtro aqui, pera. Gente do céu, como que isso acontece? Ai, pronto. Deus me livre de ficar com esses filtros. Eu levanto 4 vezes, eu acordo 2 vezes, acordo 1 ou 2 vezes. O que eu faço para não acordar é regular esse hormônio. Eu vou explicar como vocês fazem isso, tá? E eu vou falar que é muito mais simples do que vocês imaginam. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças para regularizar cortisol. E não é. Eu falo que eu fiz isso comigo. Eu regularizei, não tenho sono bom. No outro dia eu fico estressada. Vocês estão vendo como é uma reação em cadeia? Quem não dorme bem já acorda estressada, porque já acorda cansada. E aí o que vocês acham que vai acontecer? No outro dia já acorda cansada, estressada. E aí cada vez o grau de inflamação vai aumentando mais e mais e mais. E o cortisol vai ficando mais e mais e mais alto. E vai atrapalhando mais e mais o sono. E vai travando mais e mais o emagrecimento. É uma reação em cadeia. Por isso que eu falo que a desinflamação ela não depende só de um fator. Me fala um alimento para desinflamar. Gente, não é assim. É uma sequência de hábitos. É uma sequência de estratégias, entenderam? Eu tava falando agora com uma aluna minha, que ela postou lá no grupo. Ela falou, gente, o meu sono não é o mesmo, melhorou 100%. Porque tudo impacta. É o sono, é a alimentação e a hidratação. Não é uma estratégia isolada que vai funcionar. Isso não existe, entendeu? É um conjunto de hábitos que fazem o processo acontecer. E aí quando me perguntam, Carol, me fala um alimento para desinflamar, me fala um suco para desinflamar, eu falo um chá para desinflamar.
Existem alimentos anti-inflamatórios com poderes anti-inflamatórios? Sim, existem. Existem chás com poderes anti-inflamatórios? Sim, mas entendam, esses alimentos, chás, afins, sozinhos não têm poder de fazer nada. É um conjunto de hábitos e estratégias que vão fazer o processo acontecer, tá bom? Eu acordo cansada, eu acordo com barulho de bichos, gato, cachorro, aí só então penso em fazer xixi. É errado? Então. É que você tem um sono muito leve, né? E isso que acontece. No outro dia ataca tudo. Eu sofro de enxaqueca, então piora horrores. Exatamente. Ai, que legal, ó. Ai, meu Deus, a Derli tá dizendo aqui, ó, suas lives são as melhores quanto aprendizado. Que legal, eu fico muito feliz. Esse é o nosso intuito, né? É vir aqui para contribuir com a transformação de vocês. Então, veja, uma coisa tão simples. Por que você acorda tantas e tantas vezes com cachorro, com gato, com qualquer barulhinho? Porque você tem um sono muito leve, você desperta a todo momento. E isso é um indício de cortisol alto. Ele afeta completamente esse sono vigília, né? Essa conexão sono-vigília. E isso faz com que aumente o seu grau de inflamação, o cortisol fique muito alto e isso vai virando uma bola de neve, uma reação em cadeia. É o sono que fica ruim, o cortisol que fica muito alto, que é o hormônio que engorda, é acordar estressado e aumentar ainda mais. Então, o emagrecimento não acontece. Simplesmente assim, não acontece, tá? Quanto tempo mais ou menos para regularizar depois desses conjuntos de estratégias? Olha, depende muito de pessoa para pessoa e do quão fiel você vai ser. As minhas alunas, elas estão aplicando o que elas aprendem, né? 15 dias. Sono 100%. Então, isso depende, ele não é um processo demorado, mas logicamente que depende se você vai aplicar tudo que tem que ser aplicado, né? Aí, você vê, 15 dias elas já têm um resultado absurdo, tá? Eu acordo algumas vezes também. A live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, vou deixar disponível pra vocês, tá? Eu acordo algumas vezes também e tenho enxaqueca durante a madrugada. Exatamente. Então, quando o homem acorda muito, o que pode ser? A mesma coisa. Lógico que não é só isso, né, gente? Pode ser várias coisas associadas. Mas esse hormônio do cortisol, ele não é presente só nas mulheres. Ele é presente em todo mundo, homem, mulher, todo mundo tem hormônio cortisol. E quem tem cortisol alto vai ter o mesmo sintoma. Homem, mulher, da mesma forma. Criança também tem hormônio cortisol. É uma pessoa, é um ser vivo, entendeu? É um ser humano, aliás. Então vai ter cortisol. Se os níveis estiverem muito altos, o sono vai ser comprometido, tá bom? Então esse é um sintoma clássico. E qual é um erro muito grande que eu observo das mulheres com relação a isso? Toda vez que eu falo de desinflamação, toda vez que eu falo de qualquer coisa relacionada ao emagrecimento, o meu direct lota de: Carol, me fala um alimento que baixe cortisol. Carol, me fala um suplemento que faz desinflamar. Me fale um chá que vai me fazer desinflamar. Lembra do que eu falei há pouco aqui? Agora há pouco que eu falei que existem sim alimentos, chás que são auxiliadores do processo, que sim tem boas propriedades, mas sozinhos não fazem nada. Nada, absolutamente nada. Porque o que vai fazer o processo todo acontecer é o quê? É o conjunto de estratégias. Existe lá um alimento específico que você consuma que vai baixar cortisol? Não. Existe lá um chá específico que vai fazer desinflamar? Não. Ele isoladamente não vai ter poder nenhum. Então é isso que eu quero que vocês entendam e que vocês parem de ficar cometendo esses erros. Ficar vinculando isso o tempo todo. Porque se vocês continuarem com esse tipo de pensamento, que vai ter um chá milagroso que vai fazer isso. Um chá para emagrecer, uma cápsula para desinflamar. Vocês vão continuar dando assim, dando voltas e voltas e voltas sem conseguir desenvolver absolutamente nada. Vocês precisam virar essa chavinha e entender que não existem milagres. Eu falo isso acho que em todas as lives. Se existissem milagres, meninas, vocês acham que não estaria todo mundo lá tomando chá que seca gordura?
né? Que até esses tempos atrás era o chá de casca de banana que diz que derretia a gordura. Gente, chá de casca de banana tem boas propriedades? Claro que tem. Mas é responsável por derreter gordura? Não! O que queima a gordura é a alimentação. É isso. Então parem de cometer esses erros, parem de procurar atalhos, parem de ficar focadas naquilo que vocês não têm. Foquem muito mais no processo do que nos resultados. Falei isso ontem para as minhas alunas. Os resultados são consequências dos nossos atos, certo? Quando a gente segue o processo repetidas vezes, o resultado ele vem. E nesse momento a gente tem que ficar focado no quê? No processo, naquilo que a gente precisa executar para chegar até o resultado. E não no resultado em si, em quantos quilos eu vou emagrecer, em quanto tempo eu vou emagrecer, tá bom? Ó, eu fiz reposição de vitaminas e hoje durmo bem. Mudei minha alimentação, tirei açúcar, carboidrato simples e minha vida melhorou. Exato. Olha quantas mudanças. Melhora em todos os sentidos, tá bom? Então parem de cometer esses erros. Muito bem. E aí, Carol, o que eu preciso fazer para melhorar e controlar os níveis do meu hormônio que engorda? Primeiro de tudo, que é o fundamental e mais importante. Vocês vão achar que eu vou falar aqui a coisa do outro mundo. Quando vocês falarem, Carol, é só isso. É. E é isso que funciona. O que vocês precisam fazer? Regular o sono de vocês. Quê? Como assim? Regular o sono. Lembra que eu falei lá no início da nossa live que durante a noite o nosso sono é onde a gente tem a nossa maior produção hormonal? Então, se você tem um sono de qualidade, se você dorme bem, é aquele sono que você descansa, esse nível de cortisol, o que ele vai começar a acontecer? Baixar, que é o hormônio que engorda. E o que vai acontecer com a testosterona, que é o hormônio que emagrece? Subir, até eles ficarem em níveis controlados, níveis dentro do aceito para cada pessoa. Sono é a primeira coisa que tem que fazer para melhorar. Primeira e unânime. Carol, beleza, tá, eu preciso regular meu sono. Mas como que eu posso fazer isso? Existe uma técnica para regular o sono? Eu preciso tomar remédio? Não. Existe uma técnica chamada higiene do sono, tá? Higiene do sono. O que é isso? É um passo a passo super simples, que vocês só que precisa ser aplicado todo dia, de uma forma contínua, né? Na rotina de vocês, que vai fazer o sono melhorar, vai induzir a produção do hormônio do sono. Não sei se vocês sabem, mas existe um hormônio presente no nosso corpo chamado melatonina, que inclusive tem como tomar isso, né? Existe um suplemento chamado melatonina. E ele ajuda na qualidade do sono, ajuda a dormir melhor, certo? E essa higiene do sono induz a produção desse hormônio. Como que faz essa higiene do sono? Vou ensinar vocês. A Belmira tá aqui, ó. Ela é minha aluna. Ela vai dizer se eu não ensino a mesma coisa lá. Eu tô ensinando aqui pra vocês o que eu ensino pras minhas alunas, tá? Lá no meu programa fechado de desinflamação e emagrecimento. Primeiro de tudo, fundamental, vocês precisam adotar horários fixos para dormir e acordar. Por quê? Muitas vezes a gente não tem um sono de qualidade, porque dorme cada dia um horário, acorda cada dia um horário, dorme muito tarde, acorda tarde. E assim, quando a gente cria um cronograma de sono, isso ajuda o nosso corpo a entender que aquele horário é o horário de dormir e aquele horário é o horário de acordar. Então, por exemplo, eu vou colocar como meta que eu preciso dormir às 10 da noite e acordar, sei lá, às 7 da manhã, tá? Assim, ó, uma média legal de horas para dormir, tá? É mais ou menos assim entre 7 e 8 horas de sono contínuo, tá? É o ideal aí para ter assim uma produção hormonal legal, beleza? Muito bem, então, eu coloquei lá que eu coloquei como meta, eu tenho que dormir 10 horas da noite. E eu tenho que acordar às 7 da manhã ou às 6 da manhã, beleza? A hora que vocês tiverem que acordar, certo? Então, esse é o meu horário de dormir. Lógico que terão eventuais dias que você vai passar um pouco, por causa da rotina, às vezes tem um compromisso e tá tudo bem. Mas assim, na maioria dos dias tem que seguir esse cronograma. Para o teu corpo entender
que 10 horas é o horário de dormir. Beleza. Então, eu estipulei que 10 horas vai ser o meu horário de sono. Então, 1 hora antes, 9 horas, eu já vou começar a minha higiene do sono. Porque é um processo. Certo? Então, 9 horas eu já vou começar a dar aquela desacelerada. Por quê? Se você tá lá, elétrica, a adrenalina lá em cima, a hora que você deita na cama, o que vai acontecer? Rola pra lá, rola pra cá, e não dorme. Então, 1 hora antes, você já tem que começar o processo. Então, é ir lá, tomar um banho relaxante, um banho com calma. Eu falo banho porque é o que eu faço comigo, tá? Porque pra mim, o banho é um momento de relaxamento. Então, eu vou lá, eu tomo meu banho, dou uma desacelerada, porque a minha cabeça, gente, vocês não têm ideia, a minha cabeça não para um minuto. Quem trabalha com a internet, quem trabalha com as redes sociais é assim. Porque o meu Instagram, o meu TikTok, o meu Facebook, o meu YouTube, é pipocando o dia inteiro, mensagem, direct, comentário, nanana. Então, se eu não me policio, eu fico 24 horas com o celular na mão e a minha cabeça não para. Quando eu paro, assim, tipo, de trabalhar, tecnicamente, eu nunca paro de trabalhar. Porque eu termino meu expediente e fico lá, pensando, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, tem que responder comentário, tem que responder direct. Aí, se eu pego o celular na mão, eu não paro, entendeu? Então, o banho é uma coisa que ajuda a dar uma desligada e eu consigo desapegar um pouco do celular. Então, eu vou lá 1 horinha antes, eu já tomo meu banho, eu já dou aquela relaxada, beleza? Aí, o que eu faço depois? Chazinho calmante 1 hora antes de dormir. Quais, Carol? Capim-limão, erva doce, camomila, maracujá, lavanda. Eu amo fazer, e eu gosto de fazer tipo uns blends de chá, sabe? Umas misturinhas, assim. Eu amo esse momento, tomar meu banho e tomar meu chá. Pra mim é uma coisa assim, é uma coisa super simples, mas que é algo assim que me, sabe, me desestressa e sabe, me desliga a minha cabeça. Aí eu vou lá, tomo meu chazinho calmante, devagar. Quem gosta de ler um livro, eu não tenho muito hábito de ler livro, assim, não é muito minha praia. Eu li alguns livros específicos, mas não é muito minha praia. Mas quem gosta de ler livro, é importante. Nesse momento que você tá ali, dando uma relaxada, tomando um chá, leia umas páginas de um livro. Sei lá, 5, 6 páginas, porque o livro, ele também ajuda a baixar a adrenalina, porque você fica focado ali na leitura, mas assim, um livro, que eu digo, um livro assim, não um livro com muita adrenalina, né, porque tem livro de terror, livro de não sei o que, livro de ação, sei lá, um livro mais tranquilo, um livro mais calmo, pra você dar aquela relaxada. Leia ali umas, sei lá, 5, 6, 10 páginas do livro, se você conseguir, isso já vai dando aquela relaxada, aquela vontadinha de dormir, certo? Beleza. Depois, o que vocês vão fazer? Cuidar do ambiente que vocês dormem. O que isso significa, Carol? É deixar o quarto de vocês, o ambiente que vocês dormem, muito bem arejado. Nada de porta fechada, aquele quarto abafado, com coberta até o talo. Isso é ruim, isso atrapalha a produção do hormônio do sono. Por quê? Quando a gente baixa a nossa temperatura corporal, ajuda a produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono. Agora, quando você tá com a temperatura corporal lá em cima, não produz. Não ajuda, porque você fica lá e fica mais agitado, com a temperatura corporal mais alta, você fica, né, com aquela adrenalina. Então, baixar a temperatura corporal é importante para produzir mais melatonina. E como que a gente faz isso? Trabalhando o ambiente que a gente dorme. Deixando o nosso quarto arejado, não muito abafado, não se entupindo de coberta. Lógico, também não vai passar frio, mas não é ficar com aquela coberta até 50. Tem gente que dorme, né, com 50 mil cobertas em cima. Atrapalha, tá bom? Então, é isso aí, ó. Então, vou repassar aqui com vocês. Primeiro, adotar horários fixos para dormir e acordar. Segundo, 1 hora antes de começar o ritual. Já começar a desacelerar, tomar um banho calmante, tomar os chazinhos calmantes lá que eu falei, camomila, lavanda, capim-limão, erva doce. Quem gosta de ler, faça essa leitura. Quem gosta de fazer meditação, né? Tem umas meditações que a gente tem uns aplicativozinhos. Eu amo fazer, quando eu tô muito agitada eu gosto.
sabe? Eu faço umas curtas, porque eu não tenho muita paciência, eu sou muito agitada. Então, se eu pegar lá uma meditação, por exemplo, de 30 minutos, eu não vou fazer. Vai chegar na metade e a minha cabeça já tá viajando, enquanto eu tô ouvindo a meditação aqui, eu tô viajando em outras coisas. Então, eu pego umas curtinhas, 4 minutos, 5 minutos, aquilo me ajuda. Que daí tem ali, nossa, o barulhinho da chuva, aquela coisa calma, tudo vai ajudando. Quem gosta de fazer, faça. Tem no YouTube, tem aplicativo que é gratuito, que você baixa lá e faz as meditações guiadas. Pode começar com umas mais curtas, depois pode fazer de 8 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos, 40 minutos, o que vocês quiserem. Mas o importante é fazer algo para dar uma relaxada, tá bem? E aí, por último, que eu já deixei por último, que é o mais importante, eu sei que é difícil, mas é o mais importante, é 1 hora antes de dormir, no período de higiene do sono, é 0 tela. 0 tela. Sem televisão, sem tablet e principalmente sem celular. Ah, Carol, mas é difícil. É difícil, mas se vocês quiserem regular cortisol, é isso que vocês vão ter que fazer. Aí, nesse momento, a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Qual difícil vocês escolhem? Deixar de mexer no celular lá 1 hora antes de dormir ou ficar sofrendo com o emagrecimento travado porque o cortisol tá muito alto? Com a inflamação lá no talo. Tem que escolher o difícil. Tudo é difícil. Não tem nada fácil na nossa vida. Só que tem momentos que a gente precisa escolher o nosso difícil. Certo? E ao meu ver, é muito mais difícil. Olha aí, até fogos de artifício saíram. Ai, Jesus, não sei por que isso acontece. Ao meu ver, tá? Ao meu ver, não sei pra vocês. Mas é muito mais difícil eu ficar lá extremamente inflamada, com meu cortisol nas alturas, emagrecimento travado, autoestima lá embaixo, tá? Porque eu falei muito disso ontem na nossa live. Porque quando a gente tá acima do peso, reflete direto na nossa autoestima, confiança. Ontem eu vi aqui as mulheres aqui, ó. Moro na praia, não vou à praia, não coloco um biquíni, não consigo ter intimidade mais com meu marido porque eu tenho vergonha do meu corpo, não consigo ir numa loja comprar a roupa que eu quero porque nada me serve. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso. Eu já estive acima do peso. E eu sei o que vocês estão passando. Entendeu? Eu sei. Então, pra mim, é muito mais difícil passar por isso do que ir lá e fazer uma higiene do sono. Criar uma rotina, um ritual. É difícil? É, porque a gente tá acostumado. Eu trabalho com a internet, eu trabalho com meu celular 24 horas por dia. Se eu não me policiar, eu tô aqui, ó, eu tô dormindo com o celular na cara. Mais ou menos isso. Dormindo com o celular na cara. Então, 1 hora antes é sem tela. Por quê, Carol? Porque as telas, celular, tablet, televisão, primeiro que prendem a nossa atenção. E isso atrapalha o sono. E segundo, essas luzes brancas que esses dispositivos emitem também atrapalham a produção do hormônio do sono. Então você tá assim, ó, em alerta. Cérebro fica assim, ó, em alerta, super ligado. Então, pra que precisa... por que precisa parar de usar celular e dispositivo? Justamente por causa disso. E, gente, eu não tô pedindo nada aqui. Ai, fiquem 2, 3 horas antes. É 1 horinha antes de dormir. Mexe ali no celular, só que coloca um horário. O meu horário de dormir é às 11 ou é às 10. Então, 1 hora antes, deixa o meu celular. Sabe o que eu tô fazendo? Olha só pra vocês verem. O meu celular fica notificando o tempo inteiro. O tempo inteiro ele não para. Quando eu vou dormir, eu comecei a colocar o meu celular no modo avião. Sabe por quê? Porque senão ele ficava notificando, mesmo estando no silencioso, ficava notificando, e eu ficava toda hora acordando. Porque eu ficava com aquilo na minha cabeça, notificação. Então agora, quando eu vou dormir, eu coloco no modo avião. Eu desligo o meu celular. Desligo. Quando eu vou começar o meu ritual ali pra dormir, eu boto no modo avião, porque daí eu não escuto nada, aquilo não atrapalha meu sono. Da hora que eu deito, eu só acordo no outro dia. Eu não desperto. A não ser que eu esteja assim doente ou que eu esteja ansiosa demais por alguma coisa, aí é outros 500. Mas o meu sono é muito, muito, muito bom, tá? Então, vocês viram como é algo simples, mas que faz toda a diferença? Comecem a aplicar essa técnica. Vale pra criança também? Vale pra criança também. Ai, gente, não sei o que acontece, que fica esses fogos de artifício. Meu Deus, quem souber, me fala o que acontece. Não sei se é algum movimento que eu faço. Ai, falando em roupa, você está muito estilosa. Ai, muito obrigada. Esse daqui é um conjunto da Petra, tá? O nome da
da loja que faz uns looks pra mim se chama Petra. Ela é aqui de Curitiba e são... elas são maravilhosas, meninas. Sigam elas lá no Instagram, tá? É Petra Couture, o nome do... Eu vou colocar aqui pra vocês depois. Elas têm uns looks maravilhosos, incríveis. Elas fazem, assim, tem uns looks bem exclusivos. E essa daqui é by Petra, Petra Couture. Tem um vestido branco também que toda vez que eu uso, vocês falam, vocês amam. Vocês assim, ai, Carol, de onde que é? É de lá também, tá? Elas são mãe e filhas, que são estilistas e fazem lá os looks e tal, são maravilhosas. Inclusive, elas fazem roupas casuais e fazem roupas de festa também, pra casamento, fazem noiva, fazem um monte de coisa, tá? Elas são maravilhosas. Sigam elas lá no Instagram que vocês vão amar, que elas fazem um trabalho de qualidade. Fora que elas são pessoas maravilhosas, um amor de pessoa. Mas enfim, muito obrigada. Muito obrigada. Então, higiene do sono é o que vocês mais precisam focar para baixar os níveis de cortisol. Então comecem, meninas, a partir de hoje, mas coloquem isso como uma meta, como um comprometimento. Porque nada adianta vocês irem lá, pegarem todo o conhecimento que eu passei aqui, que eu tô aqui, ó, há 36 minutos falando sobre isso, e ó, não fazer nada. Pegar a informação e jogar no vento. Não adianta. Conhecimento que não é aplicado é perdido. Não traz. Tanto que eu falo assim, ó, sábado, eu estava 7h30 da manhã, eu estava em uma reunião, uma análise com um dos nossos mentores, né? Da pessoa que faz a nossa análise das redes sociais e tal e aquela coisa. E ele chegou, abriu meu perfil, analisou tudo e fez um monte de considerações, o que eu tinha que melhorar, e o que tava bom e o que tinha que melhorar. E era assim, é sempre assim, né? Tem muito mais coisa ruim do que boa, né? Então, Carol, uma lista lá nas minhas recomendações, uma lista, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem... O que eu fiz? Eu olhei para aquilo tudo, falei pro meu irmão depois, falei, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Porque daí a nossa mente começa a sabotar. Porque você não tem tempo. Porque não tem como, porque você não vai dar conta, porque é muita coisa, porque você não tem tempo, porque não sei o quê. Aí a minha mente já começou a me sabotar. Deu não, porque eu não vou dar conta, porque ele pediu pra eu fazer um conteúdo a mais pro YouTube. Um conteúdo não, 3 conteúdos a mais pro YouTube, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, barari, barará. Eu falei, eu não vou dar conta. Já comecei a botar na minha cabeça que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, que eu não ia fazer, que não sei o quê, que não tem como, que onde já se viu, ele pediu isso pra mim, que eu não vou conseguir, porque olha o tanto que eu trabalho, ainda me dá mais trabalho. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí eu falei, ei. Já comecei a trabalhar com os meus sabotadores. Eu falei, ei, não adianta. Aí eu comecei, olha, essa é uma técnica que eu uso, tá, meninas? E que funciona, se vocês quiserem, adotem isso pra vocês. Toda vez que eu começo a me sabotar falando eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, pra mim não dá, eu começo a pensar, gente, mas tem pessoas que têm menos tempo do que eu e fazem, menos condições que eu e fazem, menos oportunidades que eu e fazem. Por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim. E isso que eu fiz a reunião com eles no sábado, de manhã, 7h30 da manhã. Segunda-feira é um dia que eu tiro pra criar conteúdo. Só crio conteúdo, não atendo. Só fico criando e gravando conteúdo. E eu falei, eu vou fazer. Eu vou dar conta, eu dou conta e eu vou conseguir e acabou. E eu fiz. Penei. Passei o dia inteiro fazendo? Passei. Mas eu fiz. Aí eu falo, você veja como o nosso cérebro é uma máquina que ele pode, às vezes, nos tirar do eixo e nos sabotar. Eu nem tinha tentado e eu já tinha falado que eu não ia conseguir. E por que eu tô falando isso pra vocês? Eu gosto de me usar como exemplo, porque vocês olham pra mim e devem pensar, porque pra Carol é tudo fácil. Pra Carol é fácil, porque ela é nutricionista, porque ela já está acostumada com essa rotina. Mas, gente, eu, há anos atrás, estava no lugar onde vocês estão hoje. E eu era essa pessoa que me sabotava, que falava que não conseguia, nananã. E eu precisei trabalhar muito isso na minha cabeça pra eu mudar. Sim, eu consigo. Eu poderia ter usado todas as desculpas possíveis e imagináveis. Inclusive, eu falei pro meu irmão, quando ele falou pra mim, como é que você vai fazer? Você vai dar conta? Eu não vou dar conta, porque é muita coisa, barari, barará. Mas depois eu fiquei trabalhando. em cima daquilo. Eu falei, não, eu vou dar conta sim. E eu fiz. Você vê, eu nem tinha tentado e já tinha falado que eu não conseguia. E hoje eu fiz e eu consegui.
E na próxima, hoje foi difícil, mas na próxima segunda-feira, quando eu for fazer, eu tenho certeza que vai ser mais fácil. E assim sucessivamente. E é isso que eu quero que vocês façam. Ao invés de pegar o que vocês aprendem aqui e começar a botar defeito, ai, que é muito difícil, ai, porque eu não consigo, ai, porque não sei o quê, ai, porque eu gosto muito de mexer no celular, ai, porque é o único horário. Sabotagem. Eu tô ensinando vocês aqui a trabalhar os pensamentos sabotadores de vocês, ensinando a técnica que eu uso pra mim e que é a técnica que eu ensino às minhas alunas. O nosso cérebro vai sabotar, porque tudo que tira a gente da zona de conforto, ele vai jogar contra. Vai falar pra não fazer, vai falar pra não sei o quê, entenderam? Então, peguem isso que vocês aprenderam e comecem a executar hoje. Hoje, na hora que vocês forem dormir, vocês vão fazer. Amanhã também, depois também, depois também. E quando vocês forem observando, isso tudo vai mudando, vai se tornando um hábito. Quando vocês verem, vocês estão fazendo isso de uma forma automática. Tipo, tomar banho, escovar o dente. Entenderam? Então, peguem isso daqui e vamos executar. Combinado? O sono é a principal, assim, o essencial realmente para controlar os níveis desse hormônio que engorda. E tem uma segunda coisa que também ajuda, que é o quê? A alimentação. Quando vocês têm uma alimentação lá muito rica em alimentos pró-inflamatórios, muita gordura, muita farinha branca, muito alimento industrializado, muito processado, muita macarrão instantâneo, muito embutido, isso influencia diretamente, porque aumenta absurdamente o grau de inflamação do corpo. E lembrem que quanto maior esse consumo, maior o grau de inflamação. Quanto mais inflamado, mais travado o emagrecimento vai ficar, mais comprometido o sono vai estar, mais estressada vocês vão estar, e isso acaba se tornando uma bola de neve. E também, né, quando a gente consome os nutrientes certos, ajuda na produção do hormônio do sono. Por que vocês acham que as minhas alunas, um sono 100% melhor? Porque elas aplicaram a técnica, porque elas cuidaram da alimentação, evitaram, né, reduziram o consumo desses alimentos que causam inflamação, e isso também influencia. Então, primeiro de tudo é o sono para regular cortisol, e segundo é a alimentação. A alimentação, evitar esses alimentos que são inflamatórios. É lógico que isso não significa que nunca mais vocês vão poder consumir. Não é isso que eu tô falando. Eu também como farinha branca, eu também como açúcar, eu também como, sei lá, pizza, tudo vocês possam imaginar. Só que eu faço isso de uma forma moderada. 90% da minha alimentação é baseada em alimentos anti-inflamatórios. Evito esses alimentos que são industrializados, processados. É o que eu ensino aqui pra vocês, é o que eu faço. Ai, Carol, como é que é teu café da manhã? Igual eu ensino vocês, igual eu ensino minhas alunas. Carol, como é que é teu almoço? Igual eu ensino vocês, igual eu ensino minhas alunas. Eu não faço nada diferente. Até porque, antes de passar pra vocês, eu testei em mim. Vi que deu certo, é isso, entenderam? Então não tem nada de diferente. É só aplicar, tá bom? Então, quem está aí sofrendo, cortisol alto, emagrecimento travado, não sai do lugar, acorda muitas vezes durante a noite, comecem a aplicar essas técnicas. Essa live vai ficar salva, tá? Então, quem quiser assistir novamente, quem quiser compartilhar com a amiga, quem quiser com a família, podem ficar à vontade. Ela vai estar aqui disponível para vocês, tá bom? Mas só façam, por favor. Peguem o que vocês aprendem aqui e façam. Porque as mulheres que fizeram isso e que fazem estão aí com resultados extraordinários, tá bom? Olha, a Fátima tá dizendo aqui, ó. Eu levantava praticamente a noite toda. Depois das suas dicas, já não levanto mais. E a Fátima, olha só pra você ver como a Fátima é disciplinada. A Fátima assiste todas as lives. Tô mentindo, Fátima? A Fátima assiste todas as lives. Ela conheceu o meu perfil lá no final de janeiro, na semana Desinflama Mais, nas lives de aquecimento. Começou a seguir o meu perfil, começou a aplicar. Ela emagreceu 8 quilos. Vamos colocar começo de fevereiro, porque foi praticamente começo de fevereiro. Começo de fevereiro até agora. Fátima perdeu 8 quilos. Fátima se livrou da morte, graças a Deus, porque teve um infarto e graças a Deus só não foi pior. Ela está aqui hoje porque ela teve essa virada de chave e ela conseguiu emagrecer e teve a sua vida salva por isso. O médico falou que se ela não tivesse emagrecido, ela poderia não estar aqui hoje. E foi aqui, fazendo a mesma coisa
que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Que ela teve aquela virada de chave e falou, uau, eu preciso mudar. E olha aqui, ó, ela levantava praticamente a noite toda, porque o cortisol tava alto, o sono tava comprometido. Hoje, nunca mais. Então, tá aqui, ó, eu não preciso nem falar. Não preciso nem falar. As minhas alunas, as minhas seguidoras que são assíduas, que aplicam aquilo que elas aprendem, elas mesmas vêm aqui e falam, é isso mesmo, façam, escutem o que ela tá fazendo, porque vai dar resultado. Eu só preciso que vocês façam, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. A live de ontem está disponível? Sim! Tudo, tá? É isso mesmo, meninas. Tudo está gravado. As meninas que são assíduas aqui já sabem. Ó, tomar um copo de canela com leite é bom à noite. É, também. A canela tem um poder anti-inflamatório muito poderoso. E tem gente que gosta muito de tomar um leitinho com canela para dar uma desacelerada, né? Para dar uma relaxada. É um momento de conforto. Então, sim, é uma boa. Tem gente que gosta de chá, mas o leitinho também funciona, tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Cuidar de pessoas com excelência que você tem é cansativo mesmo. Eu falo assim, gente, é cansativo, mas é transformador. Se é transformador para vocês, imagine para mim ler um comentário, por exemplo, da Fátima, ou as coisas que vocês comentam aqui na live, que vocês mandam por direct. Não, assim que eu vou falar, não tem nada que pague nesse mundo, nada. É muito bom. Por isso que, né, me dedico tanto. Quantas horas é o mínimo que se deve dormir? O ideal é isso mesmo. A Adri já respondeu aqui, ó. É mais ou menos 7 a 8 horas, tá? Eu acordo 3 vezes para ir no banheiro. Isso vale para criança, sim. Foco no sono. É isso mesmo. É isso mesmo, meninas. Ler uns salmos, isso mesmo. Ler uns salmos é uma delícia. Eu adoro ler a Bíblia antes de dormir. É algo que... Eu não gosto muito de ler livro, mas a Bíblia eu gosto. Eu gosto de ler porque é algo que me acalma, sabe? Dormir bem, alimentação saudável muda tudo e seu corpo passa a trabalhar para você. Exato. Exatamente. Ó, os meus horários de trabalho não são sempre iguais. Uns dias trabalho durante o dia, outros trabalho durante a noite. Isso pode influenciar? Com certeza. Com certeza pode. O seu caso, Diana, é um caso atípico, né? Porque quem tem essa escala é um pouco mais delicado, mas sim, pode influenciar, tá? Belmira tá aqui, ó. Sim, dá pra emagrecer na menopausa. Eu estou na menopausa, emagreci, perdi volume com o método da Carol, estou desinflamada. A Belmira é o meu orgulho. Ela é maravilhosa. Meu orgulho. Todas as minhas alunas são, na verdade. Todas. Meninas, acho que eu respondi todas, tá? Ó, eu vou no banheiro à noite bastante. Chá de hortelã com cravo é bom durante o dia? Boas propriedades. Chá de louro à noite não é bom, é diurético. Chá de louro não é diurético. Chá de louro é anti-inflamatório e ajuda a desinflamar o intestino. Ajuda a eliminar gases, estufamento. Mas isso, não é diurético não. Deixa eu ver aqui. Adorei te conhecer, obrigada. Confio na Carol. Ai, muito bom. Chá de louro é bom. Ele é bom sim. Eu gosto de prescrever. Mas não como diurético, e sim como, assim, para melhorar a parte intestinal. Eliminar gases, inflamação intestinal, ele é muito bom sim. Eu tenho muita retenção de líquido. Para quem tem retenção é água, reduzir industrializados e chá de hibisco e cavalinho ajuda. Eu vou ao banheiro no meio da noite bastante. Cortisol alto, com certeza. Mães com bebês que acordam muito, muito complicado. Mas vou tentar hoje à noite. Meninas, quem trabalha nessa rotina de trabalhar de madrugada e não ter uma rotina de sono certa, e as mamães, é um pouco mais delicado mesmo, não tem o que fazer, né? Porque no caso, vocês têm que acompanhar a rotina dos filhos ou a rotina do trabalho. Mas o que vocês puderem fazer pra ter um sono de qualidade até o bebezinho acordar, façam, tá? Ai, melhor, acabei de te conhecer, que bom. Carol, consultei um cirurgião para fazer meu abdômen. Ele disse que tenho gordura visceral. Essa gordura tem como eliminar? E como posso livrar disso? É alimentação. Gordura visceral é gordura.
perdendo gordura, vai perder gordura visceral. E essa é a gordura mais perigosa que tem, é uma gordura entre os órgãos. É aquela gordura que assim, é muito perigosa para doenças e comorbidades, sabe? Muito bom. Meninas, é isso então. Vou ir, que já estou aqui há quase 1 hora, mas lembrando, tá? Essa semana eu vou tentar fazer mais uma live durante a semana, mas eu não tenho certeza absoluta, porque o feriado vai pegar um pouco, tá? Mas no domingo eu vou fazer uma live especial de encerramento lá do nosso desafio de 7 dias, o desafio gratuito, tá? Então, domingo, certeza que estaria aqui às 18h30. Mas se eu conseguir, eu vou fazer mais uma live mas daí não de encerramento, uma live de conteúdo aqui pra vocês durante a semana, tá bom? Muito, muito, muito. Ai, Carol, nem te conheci direito e já estou amando. Parabéns. Ai, meninas, muito obrigada, muito obrigada. Eu faço essas lives sempre porque nós estamos recebendo muitas e muitas e muitas mulheres todos os dias por aqui, né? E às vezes a pessoa realmente vê o meu conteúdo lá, mas não conhece, não sabe muito bem como é que é. E a interação da live realmente é diferenciada. Então, toda semana tem 2 lives, tá? No mínimo 2 lives. Quando a gente tá fazendo um evento maior, normalmente a gente faz live todos os dias, então, mas no mínimo 2 lives por semana, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, um beijo, nos falamos, vejo vocês